católico firme e sincero, ao meu Deus aprendi a adorar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Eu oro pela cura da ansiedade, de quem sofre da ansiedade, que todos sejam curados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Eu oro pela libertação de todos os seres humanos que sofrem qualquer tipo de vícios. Eu oro com fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro com fé, derrotando todos os tipos de demônios, todos os espíritos malignos. Que todos os espíritos malignos sejam derrotados, sejam precipitados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça.
Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouviu e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, neste dia santo, dia do Senhor, dia de festa e dia de alegria, a pedagogia fundamental é a perseverança, é perseverar na palavra de Deus. E a psicologia fundamental é se alimentar da palavra de Deus, deixar a boa semente cair no terreno, que é o coração, que o semeador vem e os cure. E a lógica é perseverar. Sejamos perseverantes na palavra de Deus. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. Povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola do semeador.
Quem é o semeador? O semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. O que é o terreno? O terreno é o nosso coração. Por isso, sejamos a terra boa. Tenhamos amor e caridade. Amemos todas as pessoas igualmente. Façamos a vontade de Deus. Sejamos puros de coração. E estejamos revestidos da palavra de Deus. Que quem anda revestidos da palavra de Deus é curado, é guardado e fortalecido para sempre. Povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo estava na beira do mar. Sentou na beira, às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão o seguia para ouvir o anúncio do reino. E o nosso Senhor Jesus Cristo entrou numa barca e sentou-se. Estejamos na barca com o nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos todos na mesma barca para a mesma direção. E da barca o Senhor disse muitas coisas em parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta muitas coisas em parábolas, fazendo-se uma comparação indireta, povo de Deus. Por isso, vemos que o semeador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, saiu para semear a semente. E enquanto semeava, caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. A lógica é quem recebe a palavra de Deus e não persevera com a palavra de Deus. Depois, as outras sementes caíram em terreno cheio de pedra, pedregoso. Não havia muita terra, porque a terra não era profunda. E o que aconteceu? Logo o sol apareceu e as plantas ficaram queimadas, ficaram torradas, porque não tinha raiz. Depois outras sementes caíram no meio de espinhos, a terceira parábola, povo de Deus. E os espinhos cresceram e as sufocaram as plantas. Quem não persevera com a palavra de Deus só vive na ilusão do mundo, só vive pensando nas coisas físicas, nas riquezas físicas, não pensa no próximo, na amizade com o próximo, em buscar verdadeiramente a Deus. E por fim, povo de Deus, outras sementes caíram em terra boa, e as que caíram em terra boa produziram frutos. A lógica é quem persevera com a palavra de Deus, quem está com o Santo Evangelho na mente, nos lábios e no coração. O nosso Senhor Jesus Cristo fez 4 comparações indiretas, 4 parábolas do semeador, povo de Deus. E os discípulos só perguntaram por que para as multidões o nosso Senhor Jesus Cristo falava em parábolas, mas para eles não. Porque eles as compreendiam, foi dado o conhecimento do reino, mas para a multidão teria que fazer uma comparação indireta para todos entenderem. Que todos entendam e perseverem. Que quem persevera, povo de Deus, será dado ainda mais. Que Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, nos dá a inteligência, os dons e os talentos. E por isso temos que usar a nossa inteligência, os nossos dons e os nossos talentos.
porque assim receberemos mais em abundância. Mas quem não persevera nos dons e nos talentos, povo de Deus, vai ser tirado até mesmo o que tem. Por quê? Porque não persevera em conhecer mais coisas. E quem persevera, olhando, vê, escutam e compreendem a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo fala como está lá na profecia de Isaías. Por isso, sejamos puros de coração e ouçamos as palavras de Deus e as compreendamos. Que quem ouve a palavra de Deus e as compreende, o nosso Senhor Jesus Cristo vem e os cura, e os guarda e os fortalece, e recebe a felicidade eterna que encontra Cristo o Senhor. E depois, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo explica as parábolas aos seus discípulos. A parábola do semeador. Por isso, compreendamos a parábola do semeador e as vivamos, e sejamos puros de coração e estejamos produzindo frutos e que esses frutos permaneçam. Que Maria Imaculada, a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam puros de coração e recebam a semente do semeador, que a semente nasça, cresça e produzam muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São Bento, rogai por nós. Glorioso Patriarca São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança peçamos. Concedei-nos a graça de que tanto necessitamos. Ajudai-nos no seguimento de Jesus e na vitória contra as tentações. Apoiados no poder da cruz e na força de vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna no céu. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
que, pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, progredindo sempre mais e mais a Deus, que o nosso coração seja um bom terreno, o terreno puro, que a semente, o semeador semeia a semente em nosso terreno, que a semente nasça, cresça e produzam muitos frutos, e estejamos rezando uns pelos outros. Virgem